6. O Sr. Hindley voltou para casa para o funeral, com uma novidade que nos surpreendeu e deixou os vizinhos fofocando à torto e à direito. Trouxe uma esposa com ele. Ele nunca nos informou sobre quem ela era ou onde nascera. Provavelmente ela não tinha dinheiro nem nome importante. Ou ele dificilmente teria escondido de seu pai que se casou. Ela não parecia o tipo que perturbaria muito a harmonia da casa. Cada objeto que viu, desde o momento em que cruzou a soleira, pareceu encantá-la, assim como todo o ocorrido à sua volta, exceto a preparação para o enterro e a presença das pessoas de luto. Achei-a um pouco tola por seu comportamento na ocasião. Ela correu para o seu quarto e me arrastou com ela, embora eu devesse estar vestindo as crianças. E lá sentou-se tremendo e apertando as mãos, perguntando repetidamente se os que foram prestar a última homenagem ao patrão já tinham se retirado. Justificou-se descrevendo de forma histérica o efeito produzido nela ao ver pessoas de preto. Estremeceu e, por fim, caiu no choro. Quando perguntei qual era o problema, ela me contou que não sabia, mas que sentia muito medo de morrer. Imaginei que a moça tinha tanta probabilidade de morrer quanto eu. Era bastante magra, mas jovem, de pele sedosa, e seus olhos brilhavam como diamantes. Observei que subir as escadas a fazia ofegar, que o menor ruído repentino a deixava completamente estremecida, e que às vezes tossia de maneira incômoda. Porém, eu nada sabia do que esses sintomas pressagiavam, e não tinha a menor intenção de simpatizar com ela. Em geral, não somos muito simpáticos a forasteiros aqui, Sr. Lockwood, a menos que eles simpatizem conosco primeiro. O jovem Earnshaw mudou consideravelmente nos 3 anos em que esteve ausente. Ele se tornara mais magro e pálido, falava e se vestia de maneira bem diferente. No mesmo dia de seu retorno, ele disse a Joseph e a mim que passaríamos a nos acomodar na cozinha dos fundos e deixar a casa para ele. De fato, ele teria transformado o pequeno quarto vago em uma sala de estar, com carpete e papel de parede. Mas sua esposa demonstrou um deleite tamanho pelo assoalho branco e pela enorme lareira crepitando, pelas travessas de estanho e pelas prateleiras de louças, pelo canil e pelo amplo espaço da sala onde geralmente se reuniam, que ele achou desnecessário e, para o conforto dela, abandonou a intenção. Ela também expressou seu prazer em encontrar uma irmã entre seus novos conhecidos. No início, tagarelava com a senhorita Cat, a beijava, lhe dava muitos presentes e andavam juntas para lá e para cá. Entretanto, logo se cansou de tais afetos e tornou-se rabugenta, ao mesmo tempo em que Hindley se tornava mais tirano. Algumas palavras de antipatia dela por Heathcliff foram o suficiente para despertar nele todo o antigo ódio pelo menino. Hindley o colocou junto aos criados, privou-os das instruções do pároco e insistiu que ele deveria trabalhar no campo, obrigando-o a labutar tão duro quanto qualquer outro rapaz da fazenda. Heathcliff suportou sua degradação muito bem no início, porque Cat lhe ensinou o que aprendeu e trabalhava ou brincava com ele nos campos. Ambos prometeram que cresceriam como 2 selvagens. O jovem patrão era totalmente negligente com o comportamento deles, desde que não fosse perturbado. Ele não os via depois da missa aos domingos, nem mesmo se importava caso não fossem. Apenas Joseph os repreendia quando eles não iam. Então o patrão se aproveitava disso para mandar dar uma surra em Heathcliff e deixar Catherine sem almoço ou jantar. Contudo, uma das principais diversões dos dois era fugir para a charneca pela manhã e permanecer lá o dia todo. E a punição que seguia a essa travessura tornou-se uma mera coisa para rir. O pároco poderia mandar Catherine decorar quantos capítulos quisesse, e Joseph poderia espancar Heathcliff até que seu braço doesse, mas eles esqueceriam tudo no minuto em que ficassem juntos de novo, ou ao menos no momento em que arquitetassem algum plano perverso de vingança. Muitas vezes chorei sozinha por vê-los crescendo mais imprudentes a cada dia, e não ousava falar uma sílaba, por medo de perder o pequeno poder que ainda tinha sobre as pobres criaturas sem amigos. Certa noite de domingo, por acaso foram banidos da sala de estar por fazerem barulho demais, ou por uma ofensa leve. Quando fui chamá-los para jantar, não os encontrei em parte alguma. Procuramos na casa toda, no andar de cima e no de baixo, no quintal e nos estábulos. Eles simplesmente sumiram. Hindley, em um rompante, nos disse para trancar as portas e praguejou para que ninguém os deixasse entrar naquela noite. Todos se recolheram, e eu, ansiosa demais para dormir, abri a janela e coloquei a cabeça para fora para ouvir algum sinal deles, embora chovesse.
Estava decidida a colocá-los para dentro caso retornassem, apesar da proibição. Em pouco tempo, ouvi passos subindo a estrada e a luz de uma lamparina brilhou através do portão. Joguei um chale sobre a cabeça e corri para evitar que acordassem o Sr. Earnshaw batendo na porta. Lá estava Heathcliff, sozinho, o que me alarmou. Onde está a senhorita Catherine? Perguntei apressada. Não sofreu nenhum acidente, espero. Está na granja dos tordos, respondeu ele. E eu também estaria, mas eles não tiveram a educação de me pedir para ficar. Bem, que te sirva de lição, disse eu. Só se dá por satisfeito quando o enxotam. O que estavam fazendo vagando pela granja dos tordos? Deixe-me tirar minhas roupas molhadas e contarei tudo, Nelly, respondeu. Pedi a ele que tivesse cuidado para não acordar o patrão. E enquanto ele se despia, e eu esperava para apagar a vela, continuou. Cat e eu escapamos para dar uma volta, e vimos as luzes da granja dos tordos. Então pensamos em ir ver se os Linton passavam as noites de domingo tremendo nos cantos, enquanto seus pais comiam e bebiam, cantavam e riam em frente ao confortável calor da lareira. Você acha que ficam? Ou lendo sermões e sendo catequizados por algum criado, obrigados a memorizar uma coluna de nomes das escrituras, se eles não responderem corretamente? Questionou. Provavelmente não, respondi. Eles são crianças boas, sem dúvida, e não merecem o tratamento que vocês recebem por suas más condutas. Que bobagem, Nelly, disse ele. Corremos do topo da colina até o bosque sem parar. Catherine foi completamente derrotada na corrida porque estava descalça. Terá que procurar os sapatos dela pela charneca amanhã. Nós rastejamos por uma cerca viva danificada, tateando pelo caminho e paramos em um canteiro de flores sob a janela da sala de estar. Havia luz saindo de lá. As venezianas não foram fechadas e as cortinas estavam entreabertas. Nos seguramos no parapeito da janela e conseguimos ver dentro da casa. Ah, era lindo. Um lugar esplêndido, acarpetado em vermelho, cadeiras e mesas também cobertas de carmim, um teto branco com bordas douradas, uma chuva de gotas de vidro penduradas em correntes de prata no centro, brilhando com pequenas velas delicadas. O Sr. e a Sra. Linton não estavam lá. Edgar e suas irmãs estavam sozinhos. Eles deveriam estar felizes, não? Se fôssemos nós, estaríamos no paraíso. Então, adivinhe o que as boas crianças estavam fazendo. Isabela, acredito que tenha 11 anos, um ano mais jovem do que Cat, estava gritando no outro extremo da sala. Berrava como se bruxas enfiassem agulhas em brasa nela. Edgar estava parado próximo à lareira, chorando baixo, e no meio da mesa, um cachorrinho estava sentado, sacudindo a pata e ganindo. Que pelas acusações mútuas entendemos que quase haviam partido o bicho ao meio de tanto puxá-lo. 2 idiotas. Esse era o prazer deles, brigar para ver quem deveria segurar um cachorro, e depois de lutar para consegui-lo, chorar porque ambos se recusaram a segurar o animal. Rimos muito daquelas crianças mimadas desprezíveis. Quando você me pegaria desejando que Catherine quisesse? Ou nos encontrou sozinhos aos berros e soluços, rolando pelo chão, um em cada canto da sala? Nem por 1000 vidas eu não trocaria minha condição aqui pela de Edgar Linton na Granja dos Tordos. Nem mesmo se tivesse o privilégio de arremessar Joseph do alto da escada e pintar a fachada da casa com o sangue de Hindley. Silêncio. Fale baixo. Interrompi. Ainda não me disse como Catherine ficou para trás. Ele disse que rimos, respondeu ele. Os Lintons nos ouviram e se atiraram como flechas em direção à porta. Houve silêncio, e em seguida gritos. Ah, mamãe, mamãe! Ah, papai! Ah, mamãe, vem aqui! Ah, papai, ó! Realmente uivaram algo desse tipo. Fizemos uns ruídos apavorantes para assustá-los ainda mais, e então caímos do parapeito, porque alguém estava puxando as barras para fechar as janelas, e achamos que era melhor fugir. Eu estava segurando Cat pela mão, e a apressando a correr, quando ela de repente caiu. Foi quando sussurrou para mim. Fuja, Heathcliff, corra! Soltaram o bulldog e ele está me segurando. O diabo agarrou o tornozelo dela, Nelly. Ouvi seu bufo abominável, mas ela não gritou. Não gritaria nem se fosse atravessada por chifres de um touro enfurecido. Eu, porém, gritava maldições o suficiente para aniquilar qualquer demônio da cristandade. Peguei uma pedra e enfiei-a entre as mandíbulas do cachorro e tentei com todas as minhas forças enfiá-la garganta abaixo, quando finalmente um servo besta apareceu com uma lanterna. Isso, Skulker, não solte, gritava. No entanto, mudou de tom quando viu a quem o cão mordia e agarrou o animal pelo pescoço. A enorme língua roxa do cachorro estava pendurada para fora da boca, e seu focinho ensanguentado.
O homem pegou Cat, que tremia, não de medo, tenho certeza, mas de dor, e a carregou. Eu os segui, resmungando impropérios e palavras de vingança. Linton apareceu na entrada perguntando: por que a pressa, Robert? O criado respondeu que o cachorro tinha mordido Cat e denunciou minha presença me agarrando e me comparando com um ladrão assassino. O velho se dirigiu ao criado dizendo: não, não, Robert. Os patifes sabiam que ontem era meu dia de pagamento e se julgaram inteligentes em me assaltar. Entre. Vou fornecer-lhes uma recepção. Fecha a porta, John. Dê a Skulker um pouco de água, Danny. De onde tiraram a ideia de enfrentar um magistrado em sua fortaleza, ainda mais no domingo? Insolentes. Ah, minha querida Mary, olha aqui. Não tenha medo, é apenas um menino, mesmo que seja um bandido. Não acham que seria uma gentileza do país enforcá-lo imediatamente, antes que ele saia por aí assaltando mais cidadãos? Ele me puxou para baixo do lustre, e a senhora Linton colocou os óculos no nariz, levando as mãos ao rosto horrorizada. Os dois covardes juvenis se aproximaram também. Que coisa horrenda! Coloque-o no porão, papai. Ele é exatamente como o filho da cartomante que roubou o meu fazão domesticado. Não é verdade, Edgar? Balbuciou Isabela. Enquanto eles me examinavam, Cat apareceu. Ela ouviu a última parte daquele discurso ridículo e riu. Edgar Linton, depois de um olhar inquisitivo, foi inteligente o suficiente para reconhecê-la. Eles nos veem na igreja, sabe? Embora raramente nos encontremos em outro lugar. Essa é a senhorita Earnshaw? Veja como Skulker a mordeu, como o pé dela sangra, disse ele para sua mãe. A senhora surpreendeu-se. Senhorita Earnshaw? Bobagem. Até parece que a senhorita Earnshaw estaria vagueando por aí com um cigano. E ainda, querido, a criança está de luto. Pensando bem, é ela sim, e corre o risco de ficar manca pelo resto da vida. O Sr. Linton parecia perplexo. Que descuido do irmão dela, exclamou. E depois continuou. Fiquei sabendo por Childers, o pároco, que ele a deixa crescer em absoluto paganismo. Mas quem é este? De onde tirou esta companhia? Ah, sim. É aquela estranha aquisição que meu falecido vizinho fez em sua viagem a Liverpool. Um rejeitado qualquer, ou um náufrago americano ou espanhol. Então foi a vez da velha senhora dizer: um menino malvado em todo caso, e bastante inadequado para uma casa decente. Notou a linguagem dele, Linton? Estou chocada que meus filhos tenham ouvido isso. Recomecei a praguejar. Não se zangue, Nelly. E assim o Sr. Linton ordenou a Robert que me pusesse para fora da casa. Recusei-me a ir sem Cat. Ele me arrastou para o jardim, empurrou-me a lamparina na mão e garantiu-me que o Sr. Earnshaw seria informado sobre meu comportamento. E me ordenando que saísse dali, fechou a porta. As cortinas ainda estavam fechadas em um canto. Retomei minha posição como espião, pois se Catherine quisesse voltar, eu quebraria aquelas grandes vidraças em 1 milhão de pedaços, a menos que a deixassem sair. Ela se sentou no sofá em silêncio. A senhora Linton tirou a capa que tínhamos pegado emprestado, balançando a cabeça em censura. Ela era uma jovem dama, então teve um tratamento distinto do meu. A criada trouxe uma bacia com água morna e lavou-lhe os pés. O Sr. Linton lhe deu uma bebida quente. Isabela colocou um prato de bolos em seu colo, enquanto Edgar se manteve boquiaberto, à distância. Depois secaram e pentearam seus lindos cabelos, deram a ela um par de pantufas enormes e a levaram para perto da lareira. Quando decidi sair, Cat parecia estar muito feliz, dividindo sua comida entre o cachorrinho que vimos mais cedo e Skulker, cujo nariz ela beliscou enquanto ele comia. A presença de Cat trazia aos olhos dos Linton um brilho e encantamento. Percebi que estavam idiotamente admirados. Ela é incomensuravelmente superior a eles. A todos na Terra, não é, Nelly? Veremos as consequências desses atos em breve, respondi, cobrindo e apagando a luz. Você é incurável, Heathcliff. E estou certa de que o Sr. Hindley tomará medidas extremas. Minhas palavras foram mais certeiras do que eu desejava. A aventura infeliz deixou Earnshaw furioso. O Sr. Linton, para consertar as coisas, nos fez uma visita no dia seguinte e deu um verdadeiro sermão no jovem patrão sobre a forma inadequada que cuidava de sua família e que se viu impelido a tomar providências. Heathcliff não levou uma surra, mas foi informado de que se voltasse a falar com a senhorita Catherine, seria expulso de casa. A senhora Earnshaw se comprometeu a manter a cunhada sob controle quando ela voltasse para casa, de forma astuta, não forçada, pois pela força ela sabia que era impossível.